e a gente tem um número de 2 vitórias. É um número ridículo. Então, esse histórico, esse retrospecto que a gente tem nos últimos dias, nos últimos jogos do São Paulo em Campeonato Brasileiro, ela dá bem o tom de que o sinal que a gente tem sobre padronização técnica, ela é um problema latente do São Paulo. O São Paulo não conseguiu fazer bons jogos nem no Campeonato Paulista contra times fraquíssimos. Então, bem ou mal, não dá para a gente jogar toda a culpa em cima do time que a gente tem, do elenco que a gente tem. A gente não podia ter feito um jogo tão abaixo como a gente fez com o Mirassol. A gente não podia ter feito um jogo tão abaixo como o que a gente fez contra o Vasco ontem. Não tem nenhuma justificativa para isso. E aí, o retrato do que a gente vai ter para os próximos dias, ou principalmente para hoje, porque eu ainda estou nutrindo a expectativa de que os caras eles tenham uma luz e falem, beleza, eu vou demitir e depois eu contrato, porque eles têm a diretoria de São Paulo, ela tem um modus operandi, ela tem uma forma de pensar que eu discordo brutalmente, que é, eu não vou demitir o técnico até que eu tenha um novo nome pronto e definido na minha cabeça. Só que a gente tem muitos dias para fazer essa decisão e fazer essa tomada de decisão. A gente tem pelo menos 12 dias de férias de jogadores para a gente poder escolher um técnico novo e recomeçar e mudar tudo. E acho que hoje é unanimidade que o Zubeldia não consegue mais extrair. Eu vi pessoas ontem comentando, pessoas que inclusive que sempre defenderam o Zubeldia, sempre falaram para mim, porra, a gente precisa dar um voto de confiança. Perderam completamente a esperança no cara. E eu vejo que os jogadores em si, eles começam a minguar, porque os caras começam a ver que eles estão ficando expostos, que o jeito que eles estão jogando, a forma como o São Paulo está atuando dentro de campo, ela passa a deixar os caras expostos. E o jogador de futebol, ele não suporta ficar exposto. O jogador de futebol não gosta de se ver numa situação desconfortável, e os jogadores de defesa do São Paulo, eles estão completamente desconfortáveis porque o sistema deixa eles desprotegidos. É muito óbvio, o São Paulo não tem alternativa de jogo. A única alternativa de jogo quando a gente está pressionado é dar um chute para frente. E os jogadores que a gente tem, o Luca ontem, o Ferreirão e o André Silva, eles não estavam conseguindo segurar a bola em nenhum momento. O Vasco subiu as linhas e a gente virou uma presa fácil. Virou uma presa totalmente fácil. A gente é muito óbvio. Se a gente pegar hoje para parar para pensar, não tem opção. Foi o que eu falei. Não tem opção barata. Meu filho, o Mancini, no mínimo, manteria o São Paulo na Série A. Você quer pensar por baixo? O Mancini manteria o São Paulo na Série A e não vai ganhar um salário muito acima. No mínimo, eu acho que ele ganharia na faixa aí do que o próprio Zubeldia custa para o São Paulo. O Zubeldia e a comissão técnica ganham na faixa de 920 mil reais, se eu não me engano. Nem gosto de falar muito de números, mas é sempre bom a gente colocar a régua para as pessoas também não surtarem. Quando eu vejo o pessoal falando de Jorge Jesus não vai vir para o São Paulo para trabalhar, ele não vai vir para o São Paulo para fazer um trabalho num time que ele não tenha peças, que ele não tenha reforço e que ele não vai ter suporte financeiro. Nem o Sampaoli em baixa pegaria o São Paulo hoje sem exigir reforço. Tá? Sim, estou falando com vocês com toda honestidade no mundo. Então, quando você for parar para pensar em técnico, os técnicos que tem hoje disponíveis são os técnicos que poderiam manter o São Paulo na Série A. Você pega um Carille, que faria o time jogar de forma ridícula, mas faria o São Paulo conseguir ganhar um jogo aqui, outro ali, manteria o time na Série A. Você tem um Wagner Mancini, faria o São Paulo ganhar um jogo aqui, outro ali, manteria o São Paulo na Série A. Esse é o retrato do time que o São Paulo tem. Esse é o retrato do time que o São Paulo tem. O pessoal, o Diogo falando assim, o Mancini hoje rebaixa o São Paulo. Cara, o Mancini com um time de meninos em 2019, ele fez um trabalho melhor do que o do Diniz, melhor do que o do Cuca. A gente, em 2019, ele fez um trabalho melhor do que todos os outros caras. Ele é um cara que vai fazer o time jogar o simples, não vai fazer o time ser campeão, mas não vai fazer o time cair de divisão. E hoje a minha preocupação maior, até para o futuro, não é o São Paulo ser campeão hoje. Quem está pensando no São Paulo ser campeão esse ano, enlouqueceu. O São Paulo hoje tem que pensar num técnico que minimamente consiga extrair pontos para a gente poder se manter no Campeonato Brasileiro e falar, olha, foi uma merda, esse ano foi perdido, a gente está fudido, e o retrato é esse. Então, assim, é foda a gente falar
sem ter noção do cenário que vai ser com relação a tudo, mas quem me diz que não tem outro técnico para contratar no lugar de Diniz, eu discordo brutalmente. Para mim, o São Paulo tem sim condição de trocar o técnico e com certeza aumentar o nível de competitividade, principalmente fazendo uma pré-temporada decente agora, recuperando jogadores, motivando jogadores com outra filosofia de jogo. O futebol tem disso, você às vezes precisa dar um reset. Quantas vezes eu já cansei de ouvir, desde a época do Juvenal, que o Juvenal era diretor de futebol, na época do Marcelo Portugal Gouveia, sempre o Juvenal falava, a gente precisa construir fatos novos. E esse momento é um momento em que a gente precisa construir fatos novos. O São Paulo, da situação que está e do jeito que está, é impossível de continuar. A diretoria não tem convicção para demitir o Zubeldia. Infelizmente, eu queria que caísse. Eu acho que tem que cair e acho que todo mundo é uníssono nisso. Acho que o São Paulo tem opções de técnico que tem essa experiência de ressuscitar equipes e levantar moral e conseguir fazer trabalhos feijão com arroz. Opções tem, mesmo que não sejam incríveis, que ninguém brilhe os olhos. Acho que a gente tem perspectivas e tem possibilidades. O que a gente precisa botar é o pé no chão e ter consciência de que a gente precisa mudar. Acho que a pressão na diretoria é justa, a crítica para a diretoria é pertinente, a gente tem que criticar e tem que reclamar de diretoria, a gente tem que fazer questionamentos grandes e tem que criticar e tem que pressionar. Na minha opinião, o Zubeldia tem que cair, não dá mais para continuar. Acho que todo mundo tem isso muito latente, todo mundo concorda que o tempo do Zubeldia passou e a diretoria precisa ter coragem e ter atitude e realmente demitir o cara. Ah, mas a gente te deu apoio e disse que a gente ia esperar os jogadores se recuperarem. Amigo, futebol não é jogo de comadre. Futebol é resultado, o resultado não vem, os números são uma merda, o cenário do São Paulo é complexo e a gente precisa ter alguém que tenha prazer e gosto de trabalhar com base e ao mesmo tempo saiba fazer o simples, que saiba usar os jogadores que tem lá, que olhe para o Luan, que olhe para o Negruti, que olhe para os outros jogadores e que entenda a nossa situação e às vezes pegue 2, 3 jogadores Série B, pegue 2, 3 jogadores básicos, simples, mas que faça esses caras jogarem e dê competitividade para a equipe no final das contas, tá? É mais ou menos nesse sentido. A gente já leu aqui a mensagem do Bey, para quem está perguntando, para quem está falando disso. Já lemos as mensagens, a coletiva do Crespo, do Zubeldia, admitindo que a culpa é dele, que ele está fazendo mal e que demissão, isso é coisa da diretoria, a diretoria tem que tomar decisão. E eu espero que a diretoria realmente tome uma decisão e faça o que tem que ser feito. Está na hora de mudar, está na hora de ser mudado. A gente vai voltar hoje para gravar o vídeo com os membros. Amanhã, se Deus quiser, tem vídeo. Eu vou acompanhar as nuances e as reuniões que vão acontecer no São Paulo hoje ao longo do dia, mas repito, a diretoria ontem à noite, com todo mundo que eu falei, não mostrou convicção na demissão. Eu não senti que eles estão para demitir o Zubeldia, principalmente porque eles ainda não têm um nome na mente de reposição. Na minha opinião, isso é um erro, dá para demitir e procurar um técnico depois com mais calma. Tá bom? Espero que vocês fiquem bem, dentro do possível. Fiquem com Deus, obrigado para quem acompanhou. Temos 2.000 pessoas simultâneas aqui no vídeo. A gente volta aí, se tiver uma demissão de técnico, eu abro até live, nos portos onde estiver, se tiver mudança, para a gente voltar a conversar. A gente volta com mais vídeo. A gente grava o vídeo dos membros hoje, amanhã tem mais vídeo aí para vocês também. A gente vai tentar apurar o máximo que vai acontecer, mas de momento o Zubeldia não caiu e não vi nenhum movimento que caísse ao longo do dia, apesar de ter uma reunião hoje, ao longo do dia, para conversar sobre esse assunto. Vamos acompanhar, tamo junto, fiquem com Deus, vamos São Paulo.